Muito obrigada por ter emprestado o seu nome a este centro e a sua generosidade em nos ter doado parte da sua obra e que esperamos continuar a contar com o seu saber, com o seu olhar inquietante e provocatório e reflexivo sobre os problemas da atualidade e que vivemos, quer no país, quer no mundo. Muito obrigada a todos e agora passava a palavra ao nosso moderador. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes, obrigado por terem aceitado este convite e este desafio para estas inquietantes conversas, que eu espero que assim sejam, umas conversas realmente com muita inquietação, tal como propõe esta exposição da pintora Graça Moraes. E é esse precisamente o mote. Eu não vou lançar perguntas, não vou lançar questões, eu penso que o importante é ouvir aqui os interlocutores a falar precisamente destas inúmeras questões que eu acho que podem ser, que a própria exposição, a própria obra da pintora Graça Moraes traz nestes momentos e neste período tão cheio de convulsões, tão cheio de inquietações e, acima de tudo, que ela sirva para nos fazer refletir, para nos fazer pensar e, por isso, não tenho nenhuma ordem protocolar. Acima de tudo, o objetivo era precisamente esse, que esta exposição, estas inquietações, fossem também nossas e que as pudéssemos partilhar aqui. É esse, essencialmente, o objetivo destas mesmas conversas. Eu, se calhar, não sei se poderei desafiar aqui a Sra. Ministra a ser a primeira a falar-nos sobre, ou o Sr. a pintora Graça Moraes. Eu acho que a pintora Graça Moraes estará mais também ansiosa para ouvir o que tem a dizer sobre aquilo que viram do seu trabalho e da sua exposição. Muito bem, muito bem. Bom, então, boa tarde. Quero começar pelo convite para estar aqui. De facto, hoje, como se estivermos aqui em Bragança, com algumas iniciativas. Se calhar só dar o modo das outras inquietações que me suscitaram aqui esta visita guiada que a Graça Moraes nos fez para vocês e para mim. Porque, de facto, esta é a segunda vez, que eu visito aqui este centro, que é, aliás, um projeto muito importante, aqui junto à cultura e ciência. Temos tido aqui várias iniciativas importantes, eu executivos da ciência, portanto, julgo que, aliás, provavelmente deve ser o governo em que mais iniciativas conjuntas à ciência e à cultura tem feito e, de facto, tem sido muito, muito importante. Queremos continuar e acho que este exemplo deste centro aqui onde estamos e as suas iniciativas e aquilo que tem permitido aqui é, de facto, um ótimo exemplo do que é possível fazer aqui também com as curadoras, as investigadoras, o que tem sido feito no trabalho em volta aqui também da obra da Graça Moraes. E por isso esta é talvez a primeira, aqui não é uma inquietação, é mesmo só uma parte de dizer o quanto é importante que este centro exista, que outros projetos como este existem no país, que ligam a ciência, a cultura, a investigação, em torno da artista, que projetam novos futuros, portanto é muito importante. Começo por aí. Quanto às inquietações, de facto tive aqui o privilégio de fazer uma visita guiada pela Graça Moraes, cheguei um pouco mais cedo, e de facto é algo que é muito extraordinário, e eu começo por aí, é que uma das marcas da Graça Moraes ao longo de toda a sua obra, toda a sua história, é de nos levar sempre a refletir sobre o que vivemos, sobre o que olhamos, sobre o que observamos. E esta exposição tem essa extraordinária inquietação da perspectiva que nos faz passar desde os tempos da pandemia, que naturalmente todos temos vivido e continuamos infelizmente a viver, mas também com os episódios marcantes. Estava-me a lembrar da conversa que tivemos sobre o George Floyd e sobre essa imagem terrível que todos vivemos em direto, como a Graça dizia, felizmente ou infelizmente, não sei muito bem, há um lado felizmente, há um lado infelizmente, mas a dimensão de nos ser mostrado e o que isso provoca em nós e o que isso pode provocar de impacto para a mudança, esperamos nós, e a forma como a Graça Moraes trabalha e nos dá a inquietação que a própria Graça recebe e que nos faz a nós também, torna-nos ainda mais inquietos. E isso é algo que é muito
muito extraordinário na obra da Graça Moraes, é esta capacidade de nos fazer sempre refletir muito tudo o que nos faz refletir sobre os movimentos de refugiados, o que se passa hoje em dia com os movimentos à porta da Europa, neste momento. Tudo o que isso, de facto, nos transporta. É isso que eu trago há muitos anos da obra da Graça Moraes e que sempre me espanta quando vejo uma exposição como esta. E por isso acho que essa é a principal, para mim, hoje, pelo menos, inquietação inicial, é este lado. Depois há algo que é extraordinário, que eu acho que se calhar não todos viram, mas eu não tinha visto ainda, o Sr. Ministro já tinha visto, eu não tinha passado por aquela sala extraordinária, coberta de jornais, porque, no fundo, essa é outra dimensão desta exposição, é o facto da Graça ter, no fundo, enfim, este período terrível que todos passámos, todos nós, de alguma maneira, confinados, e de ter, de alguma maneira, sido um período em que, a partir daquilo que os jornais lhe traziam, nos traziam a nós todos os dias, a partir daí ter aqui uma explosão criativa, vamos lhe chamar assim, mas que continua naquela sala, que eu espero daqui a algumas semanas poder voltar cá e aqueles jornais já vão estar todos... Sim, já estão todos bastante diferentes. Convido a virem. Exatamente, porque já começa a surgir ali, naquelas paredes, algumas das figuras que ao longo desta exposição, nós fomos conhecendo, e por isso esse é também é um espaço extraordinário. Por isso só queria, de facto, dizer que mais uma vez a Graça Moraes nos surpreende, e que leva daqui muitas inquietações, não é que não já tivesse, mas acho que recebemos estas inquietações através da arte, inquieta-nos sempre de outra maneira, inquieta-nos sempre provavelmente até com uma força mais intensa, e por isso acho que é de facto muito bom estar aqui e quero agradecer à Graça. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Ministro. Pegando um bocadinho no modo da Sra. Ministra desta ligação da ciência, da arte com a ciência, eu acho que tem sido um mote muito particular e nos últimos tempos isso tem acontecido aqui, temos tido aqui realmente experiências extraordinárias. Se calhar passava agora a palavra ao Sr. Ministro que nos falasse um bocadinho de toda estas inquietações que têm acontecido aqui à volta desta ligação entre a arte, a ciência e as emoções e etc., que eu acho que tem sido realmente uma mais-valia, e esta ligação, obviamente, também com o Instituto Politécnico e tem sido extraordinário. Eu agradeço antes de mais o convite e o telefonema quando a Graça me telefonou a dizer que eu tinha que estar às 5 da tarde em Bragança. Hoje eu disse às 5, não consigo certeza, mas se for às 6 acho que consigo. Eu agradeço estes telefonemas. Não dei uma hora. Estes telefonemas inesperados, que é sempre bom e alegre vir a Bragança, sobretudo com a Graça. Sobre as inquietações, eu talvez fizesse três reflexões. A pergunta de base é se de facto a arte pode salvar o mundo. Eu diria que não sei se salva o mundo diretamente, mas pode contribuir para um mundo melhor. E por isso é que a inquietação é trazer outros elementos em diálogo constante com a arte para fazermos destas inquietações mais do que apenas uma inquietação e tentarmos que sejam consequentes. A questão quanto a mim é porque é que isto é possível fazer com a obra da Graça Moraes e o que é que tem sido tentado fazer neste laboratório. A Joana, com certeza, que tem estudado e é, portanto, a pessoa que já tem mais profundidade nisto, e antes de mais posso dizer que este trabalho já deu origem a uma exposição e quem não viu, eu sugiro que vá ver a exposição que teve co-curadoria da Joana no Museu do Surrealismo em Vila Franca de Xira, com a Raquel Henriques da Silva, sobre as representações do povo, onde o texto que a Joana escreve no catálogo mostra bem o reflexo deste trabalho. Mas as minhas três questões têm muito a ver com com a narrativa própria da obra da Graça, que isto não surgiu nem hoje, nem por acaso. Eu estava aqui a ver a primeira publicação do livro
do José Saramago, que este ano faz 100 anos, com A Graça, é de 75. Não. E depois publicado em 87. Não, publicou o livro em 75. Foi. Foi reeditado Em 87. em 87. Portanto, isto mostra que já são 40 anos Meu Deus, quer dizer que... destas inquietações. E a história desse livro, o ano de 1993, é uma história já do retrocesso civilizacional de uma cidade situada que sofre muitas pressões e, portanto, os grupos e até a formação de grupos tribais dentro dessa própria cidade e a animação do livro com os desenhos da Graça revelam bem aquele diálogo interdisciplinar com o próprio José Saramago. Mas, quando olhamos para a obra da Graça, certamente as Marias de Bragança, que a Joana tão bem tem estudadas e que hoje estão representadas também no Museu do Surrealismo, e aqui já tiveram expostas, nunca me lembro quando estavam aqui naquelas duas paredes, as duas Marias, mostram bem que esta obra tem uma personificação e uma narrativa e uma história que é mais apenas do que uma observação estética e, portanto, tem um conteúdo profundo, não apenas ir aqui, mas olharmos, por exemplo, a obra dos pescadores de Sines ou das mulheres de Cabo Verde. Em todas estas obras há uma profundidade e uma análise que, quanto a mim, requer que seja profundamente estudada e por isso é o trabalho que o laboratório está a fazer, tendo investigadores que, interagindo com a Graça, percebam, estudam todo o historial que está associado a cada obra destas, porque cada obra tem o seu próprio historial. E, portanto, isto é um material muito profundo e denso de estudo, que requer tempo, paciência, mas que há um objeto claro para ser estudado do ponto de vista sociocultural, certamente também do projeto artístico, mas também de todas as reflexões que daí trazem. E não posso deixar de dizer que este laboratório tem uma sede no Centro de Investigação em Montanha, também com o objetivo último, e muitas destas pinturas mostram, aquela que está até ali atrás também, várias delas, que para além da componente figurativo, há uma componente da natureza em redor que nos levou aqui há uns anos a pensar o que é que este simbolismo e estas diversidade nas paisagens reportadas pela Graça podem também conduzir elas próprias ao estudo do conhecimento sobre a montanha, sobre o desenvolvimento de novas culturas, também em associação com aquela representação que a Graça também faz de algumas culturas próprias, desde as castanhas, às cerejas, aos cogumelos, entre as azeitonas, etc. Portanto, o que levou a tentar interagir com biólogos e perceber deste diálogo também o que é que nos pode estimular a ter uma agenda nova. O segundo aspecto crítico é a própria identidade da obra da Graça, que não é, que tem várias facetas, mas a Graça melhor do que ninguém, quanto a mim, pode dizer, e que, quanto a mim, é alvo de um grande artista. Uma pessoa olha para um quadro da Graça e sabe que é um quadro da Graça de Moraes, e esta identidade da obra da Graça, mais uma vez, é um elemento do estudo deste laboratório e requer ser estudado. Sobretudo hoje, e de facto esta sala que, como a Graça Fonseca me referiu, é muito interessante, porque, quanto a mim, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, mas desde os anos 80, onde em Portugal, na Europa e no mundo houve uma grande tendência de evoluir para o abstracionismo, a Graça mantém uma identidade na sua própria obra, que é de facto de uma solidez, quanto a mim, estética e de um artista querer manter a sua identidade e não se confundir com tendências que podem ser melhores ou piores, mas são várias tendências, até algumas delas mais, eu diria, da moda. A Graça mantém a sua identidade. Isto, por vezes, para um artista deve ser muito difícil, mas a Graça tem uma identidade própria que requer ser estudada. A terceira dimensão, que eu não posso deixar de dizer, e tendo aqui a Augustina
Augusta, peço desculpa, que me sempre deixou fascinado e que levou à construção deste laboratório, é ter pessoas, docentes e investigadores como a Augusta, a usar os quadros e as obras da Graça para dar aulas. Eu já aqui assisti uma aula da Augusta que me impressionou, uma aula de gerontologia, onde ela usou, naquela aula que eu assisti, as formas de representação das Marias pintadas pela Graça para dar uma aula como é que o corpo das mulheres se deforma a partir de uma certa idade. Eu fiquei profundamente fascinado como é que se pode dar uma aula já tinha pensado em muitas coisas, nunca tinha pensado como é que se pode dar uma aula de gerontologia usando a obra da Graça. Portanto, são 3 dimensões diferentes, desde a própria identidade da obra, há a característica de manter um perfil conhecido, mas também há a forma como docentes e investigadores, pessoas que pensam, podem usar esta obra e, portanto, estas várias formas de diálogo conduziram a esta ideia de criar um laboratório, trazendo investigadores e estudantes que estudam, aprofundam, fazem toda a compilação da obra, este historial, mas também, ao mesmo tempo, tentar que ajudem a Graça, como ela está sempre cada vez cheia de energia, a evoluir a sua obra cada vez mais e, por isso, também a trazer mais ideias para aqueles que fazem quer investigação sociocultural, quer investigação em temas biológicos. Em todo o caso, não nos podemos esquecer que isto não é simples de fazer. Isto é particularmente complexo. Esta relação entre arte e ciência, nós temos tido as mais variadas experiências em Portugal, por todo o mundo. Há formas muito superficiais de o fazer, sobretudo nós próprios, até através do Ciência Viva, com a Direção-Geral das Artes, já durante muitos anos estabelecemos processos de residências de artistas em laboratórios de investigação. E não é nada óbvio que funciona. Temos casos onde funciona, temos casos onde não funciona mesmo. E, portanto, um diálogo entre artistas e cientistas é particularmente complexo. E não aparece assim espontâneo. É um diálogo muito complexo e, por isso, precisa de insistência, persistência e paciência. E, portanto, a minha mensagem é que continuem com muita paciência, muita insistência, porque as coisas boas vão aparecendo, mas que é complexo, e é muito complexo, porque são diálogos bastante com linguagens próprias e específicas muito diferentes umas das outras, mas parece-me a mim que vale a pena. Muito obrigado. Se calhar vai falar com a doutora Laura, que é uma grande conhecedora da obra da pintora Graça Moraes e de quem já escreveu vários livros, pelo menos um grande livro sobre a obra, e tem acompanhado, obviamente, todo o trabalho da pintora Graça Moraes. E há bocado estávamos precisamente a conversar nesta grande mudança daquilo que foi, por exemplo, a exposição que o Pascal viu das metamorfoses da humanidade e agora esta profusão de cor e esta mudança de rostos, até de olhares, que surgem aqui na obra da pintora Graça Moraes. Gostava de ver essa sua análise daquilo que lhe cabe dizer a partir deste novo trabalho da artista. Pois, boa tarde a todos, obrigada por mais esta oportunidade de poder falar da obra da Graça Moraes. Eu estava a pensar, quando ouvi o Sr. Ministro referir a identidade visual e não só, não é, da obra, reconhecer, que é qualquer coisa que todos os artistas, penso eu, mais explicitamente ou mais implicitamente procuram, e estava a lembrar-me de uma frase que uma vez ouvi ao Alberto Carneiro, que frequentou a mesma escola que a Graça Moraes, e ele disse uma coisa curiosa, que foi: detesto que digam que eu faço obras. Eu sou um escultor de obra. Não é? Portanto, a ideia de que há um todo que depois vai desdobrando, declinando, tendo as suas ramificações e particularidades. E eu penso que na obra da Graça Moraes isso é muito patente. Há qualquer coisa que é permanente, que está lá sempre. A ideia da metamorfose é uma delas. Está desde os primeiros trabalhos até aos últimos e pode haver momentos em que está mais presente e outros menos, mas a ideia da metamorfose está lá sempre. E é uma das coisas que eu acho interessante, que pode ter também uma exploração
pelo lado, nesse diálogo com a ciência, que é muito curiosa. Agora, há também uma, e aí a doutora Graça Fonseca, a Ministra da Cultura, disse isso com muita clareza. Cada ciclo de trabalhos responde às interpelações daquele momento, e isso acontece. Sejam interpelações mais do plano social e, portanto, que estão nos jornais e nas televisões e na comunicação em geral, sejam preocupações e questões mais íntimas e mais ligadas ao espaço doméstico, à aldeia, ao território, que é o território original, é a fonte de todo este trabalho, não é? E outra coisa que é curiosa, e isso lembrei-me porque vi a exposição que está do lado de lá, no corpo novo deste edifício, a pintora Graça Moraes, um pouco como muitos outros artistas, o Júlio Pomar e outros, pintores que se formaram na década de 70, penso eu. Eu comecei. Sim. A começar, primeiro de 70. Sim, o início de carreira, vá, que era o tempo da arte conceitual, não é? Enfim, da desmontagem de tudo o que eram as linguagens tradicionais da arte, da pintura e da escultura, e a ideia de esbater essas fronteiras todas. E há artistas que permaneceram fiéis à pintura. A Graça Moraes é uma dessas artistas. E é muito curioso como isso foi quase que um trabalho de resistência. E hoje volta-se a ter na arte uma materialidade absolutamente extraordinária, não é? E lembrei-me porque a exposição que está ali é uma exposição matérica, de facto. E, portanto, isso também é interessante. E isso tem a ver, julgo eu, com o facto de desenhar e pintar serem, para Graça Moraes, atividades, é um impulso de vida, é um impulso existencial, não é? É qualquer coisa visceral, que é preciso, é uma necessidade. E, portanto, eu gosto particularmente de ter atravessado 70, não que era muito pequena, mas o início dos anos 80, lembro-me das coisas de 70, claro, tinha 10 anos no 25 de abril, já me lembro bem do que se fazia nos anos 70, mas atravessar, às vezes, aquela secura da arte conceitual e depois perceber que esta resistência, no fundo, corresponde a um certo esgotamento daquelas linguagens menos, não é? E a noção da visualidade muito presente. Portanto, isso é para mim algo de extraordinário nesta obra. Não posso deixar de sublinhar, espero que a Graça não fique zangada comigo ou preocupada, mas preocupada está, porque senão não fazia. Inquieta, pelo menos inquieta. Muito inquieta, sim. A palavra inquietação é mais poética, na verdade. Preocupação é um bocadinho mais prosaica, não é? O que é que fazer? Como é que resolver isso? Mas algumas destas figuras muito fantasmáticas, espetrais, não é? São quase espectros, já não são carnais, andam ali. Não pude deixar de me lembrar de Goya. E de algumas dimensões da obra de Goya, que é para mim uma das figuras mais extraordinárias da arte ocidental e que também balançava entre qualquer coisa mais racional e mais de pulsão, não é? Mais pulsional. E eu julgo que isso se vê aqui neste trabalho. Tirando a cor. Sim. Goya deixou usar a cor e aqui há muito. Mas é uma cor, desculpem só esta nota, eu estava aqui a pensar nos diálogos entre a arte e a ciência e sim, há uma zona superficial, mas o diálogo é interessante, quer dizer, os cientistas e os artistas inventam mundos, imaginam mundos, quer dizer, constroem mundos, não é? Isto é uma construção de um universo, não é? E ao mesmo tempo estava a pensar nos usos da cor pela ciência, que às vezes são completamente inventados, não é? Quer dizer, nós temos imagens do espaço que não têm cor, as cores são atribuídas, há ali um código, etc. E a maneira como os artistas usam a cor também tem qualquer coisa disso, não é? Portanto, eu acho que há muitos diálogos e fico muito satisfeita. E eu penso que é uma especificidade deste centro de arte, essa ligação a um laboratório. Há um centro de arte e um laboratório que tem o mesmo nome, que é o nome de uma artista. Portanto, há aqui um caso muito especial em Bragança, que eu penso que se deve sublinhar, e
E julgo que estes diálogos ajudam a desmistificar também ideias feitas, não é? Da arte como o domínio da intuição e da ciência como o domínio das certezas. Se há alguma coisa que este tempo nos mostrou, é que ambos reagem, ciência e arte, à doença, enfim, e as certezas, não é? Portanto, a maneira como a metodologia de trabalho os instrumentos que se utilizam num campo como no outro podem gerar aqui diálogos muito, muito curiosos. Eu ficava por aqui. E só, Sim, força. não sei se a arte salva o mundo, mas muda. Muda o mundo. Eu às vezes tinha estudantes de primeiro ano até ao terceiro ano, acompanhava-os e geralmente no primeiro ano fazia essa pergunta, acham que a arte mudou o mundo e tal. Depois no final muita coisa atravessou aquelas cabeças e a minha própria, não é? De facto nós saímos mudados. Mudados, completamente. A ciência também mudou muito. Claro. Bem, salvar, não sei se sou religião, embora. E é precisamente vou pegar É outra conversa. Vou pegar precisamente nesse mote da religião e do sagrado, porque a presença do sagrado é uma constante também na obra da pintora Graça Moraes. E ao longo realmente desta imensa produção. Mas a verdade é que esta exposição, por um acaso, se calhar, retoma precisamente essa imagem, neste caso, da Capela Sistina, do teto da Capela Sistina, e estamos a falar, obviamente, do livro do Gênesis, onde Miguel Ângelo se terá inspirado, e, portanto, há aqui um cruzar também, um entrecruzar dessa ligação das cenas, muitas delas muito violentas, que são representadas na capela, também com, se calhar, a violência a muitos níveis que vivemos nos nossos dias. Era esse o desafio que lhe fazia. Muito obrigado. Eu, antes de mais, também manifesto a alegria e a gratidão desta oportunidade e até a enorme responsabilidade aqui no meio tão elevado da presença política e cultural e, sobretudo, também deste reconhecimento da Graça Moraes. Ela dizia-me no telefonema que não tinha muito o dom da escrita, mas o da pintura. Mas eu considero esta pintura uma escrita. E tal como os orientais não dizem que pintam, mas que escrevem os ícones, eu revisto, e sobretudo na graça que tive também desta visita guiada, antes deste nosso encontro, vejo aqui uma espiritualidade da inquietação. Há aqui a cor da inquietação, há uma busca da inquietação, não pela inquietação, mas para ir... E quando eu tinha visto as primeiras imagens, fui buscar umas palavras suas quando eu visitei o seu ateliê em Freixiel em 2016, eu recordo bem, porque foi o dia também a seguir ao meu aniversário. Eu ali assim uma marca e na capela que tem na casa e de tantas coisas que conversamos. E a Graça, no livro que me ofereceu, O Rosto do Medo, escreveu, entre outras coisas, isto: estas imagens de reflexão sobre a humanidade à procura de um caminho onde a paz e o amor nos possam encher os corações. E eu revi isto aqui, foi um momento de inspiração. E dessa inspiração que veio também de Miguel Ângelo, do teto da Capela Sistina, porque o teto é mais belo e esplendoroso que a parede do juízo final. Toda a gente se fixa na parede do juízo final, mas a beleza, aliás, porque o teto foi pintado muito antes da parede. E, de facto, a vitalidade, a cor, o ritmo, e encontramos em muitos destes quadros, de modo especial também naquele dos refugiados, dos migrantes, mas em muitas outras circunstâncias aqui, das inquietações, levam-me também a dizer que a Graça é uma buscadora e é uma peregrina das inquietações, porque não tem medo do medo, porque pinta o medo, escreve o medo, mas daquilo que é real, não o imaginário. Já foi referido também esta sala aqui da comunicação social, dos jornais, e veio de imediato à mente aquilo que Sofia de Melbrenner escreveu na Vigília,
daquele Dia Mundial da Paz em 1969, que diz: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E depois fez-me também impressão aquilo que na visita à Graça tinha dito, e eu já tinha percebido nas imagens que tinha conseguido ver nas redes sociais e aqui do próprio Centro de Arte Contemporânea, que nenhuma das pinturas, posso dizer assim, ou dos rostos, tem máscara. E a Graça fez referência e fez questão de dizer isso, não quis máscara em nenhuma. E isso fez-me lembrar também um outro poema da Sofia de Melbrenner, que escreveu ao marido, e que diz assim: porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. O medo, de facto, é o maior obstáculo à esperança. Mas, revisitando a sua obra e também com a maestria do Jorge, tenho redescoberto essa busca incessante daquilo que vai dizendo. E há bocadinho também, creio naquela sala que disse que inicialmente pintou os anjos, mas depois aparecem os animais, mas não deixam de ser anjos. Porque esta harmonia da criação, como também já foi referido, até na investigação do Politécnico e nessa feliz inspiração também aqui do Sr. Ministro, essa harmonia e até esse binómio da natureza com a cultura, com as artes, dão esse sentido profundo à vida e à dignidade da pessoa humana, em que nós podemos também contemplar nestas inquietações. E quem de nós, neste tempo de pandemia, não teve inquietações, não teve medos, não teve receios, mas o medo pode ser um caminho para a redescoberta de nós próprios, para o encontro com os outros, o encontro connosco próprios, o encontro com Deus, o encontro com a criação, com a natureza. E a pergunta que era feita, se a arte salva o mundo, eu não sei responder, e já foi também repetida, mas acredito que a beleza da arte salva o mundo. E recordo aquelas palavras que o Papa Bento XVI disse no encontro com o mundo da cultura. Tive também essa graça de estar, na altura ainda estava em Roma, mas com o hoje Cardeal Tolentino, lá no Centro Cultural de Belém, ele dizer que mais do que a arte plasmada nas várias artes é fazer da nossa própria vida uma obra de arte. E a arte inspira a tantas pessoas e a tantas ocasiões e, de facto, é salvação, porque traz saúde. Aliás, a palavra salvação tem o mesmo étimo latino que saúde, salus, não é? Dessa qualidade de paz interior, da mente, do espírito, do coração, e são inquietações que nos levam a algo muito mais profundo. Ao entrar, e até porque estava a estudar nestes dias também alguns textos daquele poeta famoso alemão do século XVII, Ângelus Silesius, ele dizia: a rosa é sempre o quê? Floresce porque floresce, não se autocontempla, não pergunta se alguém a vê. E a Graça Moraes dizia também na visita guiada: eu não sei porque é que fiz isto, não é? E há bocadinho eu não sei, eu já não sabia que tinha escrito isto. E de facto tem essa gratuidade do dom, da graça, que sublinha também o seu nome. E o mesmo poeta dizia: homem, sê essencial. E aquilo que contemplo também nesta obra é a essência da humanidade, com tudo o que ela tem, o pacote inteiro, não é? É só o belo, porque o belo não é estética, mas é o sofrimento, é a dor, é a morte, no fundo, com todas estas cores que está. Eu penso que agora está no ponto de fazer a outra obra marca na Catedral de Bragança. Eu prometi que fazia se
prometesse que eu ia para o céu. Estamos a dar-lhe os meios para isso. Isso não posso prometer, não tenho essa faculdade. Aproveitando a pergunta do Sr. Dom José, é precisamente o que é que, graças agora, se calhar para si, o que desencadeou realmente esta obra recente, este trabalho recente? Bom, antes de começar a falar, e depois vou-me esquecer do que vou falar, mas espero que o nosso investigador também grave, não o que eu digo, mas o que estas pessoas que nós temos o privilégio de ter hoje connosco estão a dizer. Eu acho que sou uma pessoa que nasceu abençoada, porque eu nasci numa pequena aldeia, tive uma infância muito feliz, de certa maneira, porque me lembro das recordações mais felizes. Era, na primavera, nós apanhávamos eras e apanhávamos malqueres e andávamos para a aldeia coroadas, eu e as outras crianças, porque havia muitas crianças nessa altura. E então era o mundo da inocência e do maravilhamento. Ao mesmo tempo, eu cresci com a educação católica da minha mãe, a ouvir rezar o terço ao meu avô, com os filhos todos, tinha 8 filhos. Por isso, são ambientes que me calaram profundamente, não é? Ou seja, que me enriqueceram e me educaram numa religião, mas mais do que isso, na união das pessoas, que é através desses atos que nós nos sentíamos unidos ao avô, à avó, aos tios, que era uma família muito numerosa. E a minha mãe também foi mãe de 6 filhos. Eu às vezes começo a pensar porque é que ao longo da minha vida pinto o que pinto. E desde cedo mesmo nas Belas Artes do Porto, o Rezende via-se muito aflito comigo, que dizia: porquê que a senhora não pinta com estilo? E eu dizia: Pintar com estilo. Não, mestre, eu não consigo. Porque as outras pessoas já pintavam com estilo. Porquê? Porque punham lá livros de outros pintores e copiavam desses livros. O Bonário então era um sucesso. Toda a gente pintava com Bonário. E um dia ele foi à minha aula de desenho. Eu tinha um professor de desenho que metia medo a toda a gente, que era o Tito Reboledo, mas que era um homem hipersensível e que ele percebeu que eu desenhava bem. E então chegava a passar aulas inteiras atrás de mim e não ligava mais nenhum aluno, o que me embaraçava imenso, porque ele ficava encantado a ver-me desenhar, o modelo. E depois oferecia-nos a aula de quarta-feira, à tarde, 5 ou 6 alunos, pagávamos o modelo e ele ia para lá connosco. E os melhores desenhos ele colocava-os na parede. Isto é muito importante, porque realmente eu vim daqui do Liceu de Bragança sem perceber nada, chamava uma pintora, mas eu ainda há tempos vi umas coisas que eu pintava cá e tive vergonha, porque aquilo era muito fraco. É fraquíssimo, é fraquíssimo. Mas a verdade é que cheguei ao Porto, às Belas Artes, e eu tinha a consciência que eu era uma ignorante culturalmente, era uma ignorante na pintura, no desenho, mas agarrei-me a fundo a trabalhar. Eu chegava a ser a última pessoa a sair da escola com o contínuo. O contínuo chegava à porta e eu vinha com ele. Porque como eu vivia em quartos alugados, eu não podia pintar nos quartos. Então aproveitava e pedia ao contínuo: deixe-me ficar aqui a pintar. Então ficava a pintar. Isto é só para se perceber que realmente eu pintava porque precisava pintar. E desenhava porque precisava desenhar. E ao longo da minha vida, esta teimosia em permanecer na pintura, mesmo contra as exclusões que eu fui sentindo da parte das pessoas que decidem muitas vezes na cultura e que foram escolhendo pintores abstratos, pintores muito na história do Duchamp e daquilo que se considerava moderno ou contemporâneo. Ainda hoje me sinto excluída muitas vezes porque não faço parte daquilo que realmente as pessoas acham que deve ser a contemporaneidade. Mas eu, por mais que queira ser diferente, não consigo. E eu digo assim: bom, pode ser que... pensava antes, se calhar aos 80 anos vou ser reconhecida por essas pessoas, ou se calhar não tem importância. Eu neste momento acho que sou uma pessoa muito privilegiada porque caiu-me no colo este Centro de Arte, tinha 60 anos, foi uma prenda inesperada. E ao longo destes anos, de facto, este espaço tornou-se um espaço que eu considero aquilo que eu sempre imaginei, que um centro de arte, um museu,
tem que ser um lugar vivo e um lugar que faça o diálogo com a comunidade, com as escolas e, infelizmente, esta cidade, ainda antes de ter este centro, eu já vinha visitar as escolas, porque eu lembro de ter uma fotografia com o Jorge Costa também. O grande ministro da Educação, que era o Guilherme de Oliveira Martins, o Guilherme de Oliveira Martins, como ministro da Educação, apercebeu-se que eu estava sempre a pedir licenças sem vencimento para poder trabalhar. Então eu disse, ele chamou-me lá e disse, Graça, você um dia vai envelhecer, vai precisar de uma reforma. Se está sempre a pedir licença sem vencimento, isso não contribui para o seu futuro. E esse momento muito profundo, muito dramático, muito inquietante do que estava a viver no mundo. E, sobretudo, depois coincidiu também com problemas de saúde, mas eu sempre que ficava bem, agarrava logo outra vez às telas. As telas são pequenas, precisamente porque é uma experiência nova, porque eu não tinha forças para fazer telas grandes, mas é muito curioso nós reduzirmos o pouco ou o muito a um espaço pequeno. Quando a Laura fala de Nogoia, eu vou de propósito a Madrid ver o Goya, muitas vezes. É um pintor de referência para mim, nas gravuras, nas pinturas negras, que agora mudaram de sala no museu, e é um pintor que realmente teve um apogeu de vida enorme e que acabou com muitos problemas de pobreza e muitos dramas de vida. Isso passou para a pintura. E porquê? Porque quando a pessoa é muito sincera consigo própria, eu acho que a pintura é realmente um espelho. E quando se faz a ligação da pintura ou da arte, agora falo da pintura, com a ciência, eu acho que os cientistas também são pessoas muito generosas e muito autênticas. Porque um cientista, quando acredita que está na descoberta de qualquer coisa, eu acho que eles não pensam no dinheiro. Eles pensam que estão a fazer qualquer coisa para a humanidade. Eu tenho essa opinião sobre cientistas, sobretudo sobre cientistas poucos que eu conheço. Depois ganham os prémios e esses prémios também voltam a reverter muitas vezes para o Ministério ou para a investigação. E nós, eu acho que os artistas, independentemente de podermos vir a ser ricos ou podermos os nossos quadros se valorizarem, geralmente é depois de morrermos, e é só alguns, e às vezes, passados 100 anos, esquecem-se completamente do artista e depois volta a ser olhado porque nesse momento há qualquer coisa que nós não sabemos explicar, que as pessoas dizem, este artista interessa-nos, então esse artista, ou porque se quer valorizar, ou sobretudo porque toca naquilo que está a acontecer no mundo, esse artista volta outra vez a ser valorizado e a ser exposto. Estas obras que aqui estão, e algumas eu ofereci-as ao Centro de Arte, isso já pertencem sobretudo a este Centro de Arte, barra Câmara Municipal, eu ofereci-as, e são muitas, porque eu achei que aquelas obras eu não devia ganhar dinheiro com elas. Porque achei que era um agradecimento à ciência, porque eu, que me senti bastante doente, eu depois fiquei cheio de vitalidade e consegui executá-las. Outra coisa que eu gostava de dizer é que eu ainda gostava que este espaço fosse um espaço mais aberto às pessoas, porque há tempos um motorista do IPB foi-me buscar a Bragança, a Lisboa, e eu em conversa com ele, e ele tinha o ar todo já nota, novo, e com ideias modernas, e fiquei admirado quando ele disse assim, olha, não quero ir ver uma exposição que vamos inaugurar. Eu disse, mas eu posso ir ao Centro de Arte, eu posso entrar. Eu fiquei a pensar, se este homem parece um homem moderno, faz esta pergunta, o que farão outras pessoas excluídas da sociedade? Nós temos que pensar nisso. Estes espaços, e senhora vereadora, este espaço tem que começar o público, tem que haver mais divulgação, e divulgação não é propaganda, é divulgar no bom sentido, no lado positivo, porque as pessoas têm que sentir que isto é deles e que podem entrar aqui sem vergonha. Porque eu fiquei impressionada como é que uma pessoa com ar civilizado tinha vergonha de entrar no centro. E disse, não, alguma coisa está errada, já sabe que a arte é elitista no sentido que a pessoa, para entender a arte, tem que ter uma certa cultura, informação, nem sempre. Às vezes pessoas com muitos poucos estudos têm uma sensibilidade muito grande. Eu, uma altura, encontrei naquela sala, noutra sala, uma senhora, não sei se está aqui, com um ar muito discreto,
E eu disse-lhe, a senhora costuma vir ao centro? E ela disse, venho muitas vezes. E estava à exposição de Metamorfoses da Humanidade. E ela disse, eu venho aqui porque venho cá para rezar. Eu disse, rezar, mas a Sé está ali em frente. Senhor Bispo, não tenho ciúmes, mas... Não. Eu fico feliz ao ouvir isso. Fico muito feliz. Mas é tão interessante ouvir uma pessoa dizer que vinha a uma exposição daquelas, que era uma exposição difícil. Realmente também tinha muitos problemas, porque aqueles seres humanos já são bichos, já são aquilo que eu acho que foi uma exposição premonitória para aquilo que nós agora estamos a viver, em que realmente muitas vezes eu ando na rua e vemos as pessoas com as máscaras e às vezes aquele olhar já não é humano, é um olhar de medo, é um olhar desconfiado, é um olhar que os cãezinhos têm quando têm medo das pessoas, é um olhar de animal, muitas vezes. E então, eu fiquei impressionada por essa senhora me dizer isso, que eu vinha aqui para rezar. E eu disse, eu realmente sou uma pessoa muito feliz porque desperto esses sentimentos nas pessoas. Isso a beleza da arte salva. A beleza da arte salva que nos modifica. Eu acho que uma pessoa que entra no museu, eu digo muitas vezes, aquelas multidões que vão ver exposições que são muito divulgadas, às vezes são um grande aborrecimento, porque não nos deixam ver nada como deve ser. É preferível os museus não terem essas multidões, mas terem pessoas que sentem que quando entram no museu e quando saem diferentes. Porque encontraram nesse museu qualquer coisa que lhes acrescentou, ou que as fez sonhar, ou que as fez pensar. Porque realmente um museu, eu digo museu, centro de arte, são lugares de pensamento, de ensinar a olhar. E de facto, realmente, eu acho que as pessoas cada vez têm que se sentir mais incluídas. Porque esta exclusão que o mundo está a viver, estas pessoas desgraçadas, e neste momento hoje no jornal vêm estas notícias que nos têm que preocupar a todos, de gente realmente que não tem nada e que a mim impressiona muito ver as crianças, sobretudo os adultos já, enfim, mas ver crianças naquele abandono completo, eu disse, como é que é possível estes governantes que estão em luta servirem-se destes seres humanos desta maneira? Mas eu, como dizia a Sofia, e eu tive o privilégio de ser grande amiga da Sofia e ela minha, e temos dois livros juntas, nós temos que nos sentir indignados. Porque nós temos que nos sentir indignados e reagir conforme pudermos. Eu reajo através da pintura. E agora também posso já acrescentar, que também fala no Saramago, no livro, que é um livro terrível, esse livro, lá em 1993. Lembrou-me um livro do Oro. E como é que se chama o livro? O ano de 1993 é um livro que eu vou apresentar aqui em Bragança, no Centro de Arte, no mês de março, abril e maio. Já falei com o Presidente das Comemorações, já falei com o Presidente do IPB, que está interessado, e ele vai falar também com o Presidente da Câmara. Porque eu fui convidada para participar nas comemorações do Centenário de Zé Saramago, porque também foi um dos grandes escritores com quem eu lidei, com quem tive uma relação de amizade muito boa, e que ele me convidou a ilustrar aquele livro. E exigiu que na capa o meu nome tivesse o tamanho do nome dele. Achei muito interessante. Eu não era ilustradora, eu era uma artista e ele era um escritor. E então, eu acho que pode ser muito, muito interessante para Bragança, para o meio escolar, terem a oportunidade de ler um texto que ele escreveu sobre a minha pintura e depois as pinturas que o inspiraram, e também expormos esse livro com, eu acho que até os textos deviam ser todos publicados, é um livro que não é muito grande, e ao mesmo tempo há outras atividades ligadas que ele surgiu logo, porque à volta deste centenário vai-se fazer espetáculos de música, de teatro, por aí fora. Temos ali a Helena Genésio, que se calhar vai apanhar uma ideia qualquer para fazer, porque é a mulher do teatro, mas podem ser 3 meses muito, muito, muito férteis nessa ligação deste espaço, que é um espaço aberto e que está sempre em atividades, com as escolas, sobretudo com o IPB. Porque o IPB, com este Laboratório das Artes de Montanha, e com os investigadores e com os professores, eu acho que estão a fazer coisas surpreendentes. Eu até gostava de ir mais vezes para ver se consigo aprender com os professores o que estão a fazer. Também fiquei surpreendida com
com a maneira como é que via a minha pintura através dos seus conhecimentos e como os alunos estavam interessados. Também houve uma visita muito interessante com invisuais e eu estava ao lado de uma jovem invisual e a professora, como é que se chama a professora? Cláudia. Estava a falar com eles e recordo-me de uma dessas jovens que não via nada, mas que estava a dizer: eu gosto tanto destas pinturas, estou muito emocionada. E eu olhei para ela e disse: incrível, como é que ela sente a pintura? Através de uma professora que soube exprimir o que estava a ver. Acho isso extraordinário. Realmente, por isso o IPB está de parabéns, porque realmente está a criar, agora com a minha pintura e com certeza com outros artistas, até porque este centro não mostra só a minha pintura, mas não sei o que é que quer dizer mais, eu só sei que realmente essas coisas, aquelas montanhas, são as montanhas no fim do dia, que é o dia que eu gosto de andar no campo e gosto de ver o pôr do sol e quase a noite. Acho que é uma hora sagrada, porque é uma hora em que nem os pássaros piam, calam-se. É a hora do silêncio. E eu cada vez acredito mais que nós temos que entrar, e uma pessoa tem que tirar uma lição desta pandemia horrorosa, para agrandarmos os nossos trabalhos. Porque eu acho que o digital acelera tantas coisas e exclui-nos. Eu, se não fosse a minha filha, eu era uma pessoa excluída. Porque tenho tanta dificuldade em, quando quero saber qualquer coisa, inscrever-me. Bem, eu acho que estamos numa ditadura do digital. E ao mesmo tempo, é muito difícil para pessoas de uma certa idade. E ao mesmo tempo, é terrível, eu acho que é terrível. É que vai em Mel, vai em Lisboa. E eu acho que precisamos começar a andar mais lentamente e ouvir-nos, porque o silêncio, a contemplação, a sabermos escutar. E eu própria, às vezes, ando esgotada, porque não tenho tempo para isso. E eu já disse uma vez ao meu marido e à minha filha: eu vou mudar de vida, porque eu não aguento tantas expressões. Porque eu acho que nós, quando começamos a ter muitas expressões, começamos a ficar doentes. E quando ficamos doentes, só apetece vomitar. Tenho ali um quadro que tem um vómito. E a depressão, e às vezes entra-se mesmo em depressão, e as depressões nunca são criativas. A depressão traz com ela a doença, e a exclusão, e a tristeza. Estes quadros parecem tristes, mas são quadros que estão sempre vivos, porque eu fiz com muita força e muita interioridade. Muito obrigado. Olha, obrigada a todos.